Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa terceira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, esse evangelho ele traz para mim, duas questões muito pertinentes e necessárias. Primeiro, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes as pessoas, principalmente os pais, as mães desses jovens, de modo particular, chegam até a gente e perguntam: olha, meu filho não quer vir à missa, meu filho não quer participar da igreja. Eu ficaria tão feliz se ele fosse. E, de certa forma, quer obrigar os filhos a participarem da igreja. Até mesmo entre os evangélicos acontece isso. Muitos jovens são quase que forçados a participar da vida da comunidade eclesial. Mas não é assim que funciona. A pessoa tem que se sentir atraída por Deus. O que o pai e a mãe podem fazer nesse sentido? Catequizar, instruir, mostrar para eles tais valores. Mas a decisão é deles. Como nós ouvimos no Santo Evangelho, todo mundo se sente chamado, todo mundo é chamado por Deus. Mas ninguém viu a Deus, só Jesus. Então, se o pai e a mãe catequiza, mostra para os filhos quem é Deus, a importância dele na nossa vida, a criança, ou depois, mais tarde, o jovem, vai se sentir atraído por Deus. Mas tem que ser uma catequese atrativa, atraente. Porque senão, quando ele fica adulto, em vez de atrair, ele vai: agora que eu estou livre, agora que eu não quero saber mais de nada. A senhora me obrigou, o senhor me obrigou a ir toda a vida quando eu era criança, ir lá na igreja e participar dessa e dessa forma, e eu não gostava nada. E eu ia obrigado, porque senão, se eu não fosse, o senhor me batia, a senhora me batia. É esse o discurso da nossa juventude. Porque muitos pais fazem errado. Eles fazem uma propaganda errada da pessoa de Deus. Resultado, quando os meninos ficam adultos, eles não querem saber de Deus. Querem saber de tudo, menos da igreja, menos de Deus. Então, nós temos que passar uma imagem, nós temos que catequizar nossas crianças numa forma atraente, não talvez para aquela fase. Por isso é importante que a catequese não brinque de ensinar às crianças as coisas de Deus. Tem que mostrar para elas a verdade, não ficar brincando de escolinha, essa coisa toda, não. Mostrar um Deus verdadeiro para as crianças, porque isso vai influenciar no futuro, na vida adulta delas. Meus irmãos, minhas irmãs, depois Jesus diz que Ele é o pão da vida. Se as crianças, se os jovens não se alimentaram desse pão, então com certeza eles ainda têm fome. Mas fome de quê? Porque eles, quando crianças, iam sempre à igreja. Fome de Deus. E por isso que muitos jovens buscam outras coisas,
para preencher essa lacuna, para preencher esse espaço que está vazio na vida deles, que é o espaço de Deus. Não podemos pensar que os nossos jovens, nossas crianças, sabem tudo que eles não sabem. Principalmente nessa questão de fé, nessa questão de religião, eles não entendem. São vocês, pais, mães, avós, que devem ir moldando, mas repito, de forma atraente, atrativa, de forma bastante gostosa, para que eles no futuro se sintam atraídos por Deus. Por isso que Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. E os pais, a família, ou melhor, são esse instrumento de atração de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, depois que esses jovens, que essas pessoas alimentarem do pão da vida, elas não vão querer mais se afastarem. Elas não vão querer mais ficar longe de Jesus. Mas eu devo chamar atenção também para uma questão. Vocês me perdoem, mas é com muita caridade. Nós temos hoje um grupo de jovens muito fanáticos com a pessoa de Jesus, que esquecem até que são jovens. Eles vivem numa mentalidade, numa atmosfera, numa realidade totalmente fora daquela que é de Jesus. Jovens que seguem Jesus, que rezam um rosário, que rezam um terço, que rezam todo tipo de oração, mas que não se comprometem com o outro, mas que não se comprometem com a realidade eclesial, que não se comprometem com a igreja. Isso é um perigo. Então, aí nós temos que ver qual tipo de atração nós estamos passando de Deus para essas pessoas, crianças e jovens, para eles poderem também se alimentar. Vocês comeram o maná no deserto e morreram. Eu sou o pão da vida. Jesus quer dar vida para essa juventude. Mas só que nós insistimos em dar para eles o maná. Nós insistimos em dar para as nossas crianças, para os nossos jovens, o maná que eles vão comer e vão sentir fome. E aí eles não vão mais querer Deus. Por quê? Porque eles já comeram e viram que não tem gosto de nada. E viram que não preencheu nada. Então, a catequese, a igreja de modo geral, os pais, a família, precisa mostrar para esses jovens, para essas crianças, Jesus, o pão do céu. Jesus, o pão verdadeiro. E não o maná, que eles também vão comer e vão sentir fome. Então, pensem nisso. Que tipo de alimento você está dando para o seu filho com relação às coisas de Deus? O maná ou Jesus, o pão da vida? Bom dia!